Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou fazer considerações específicas em cada um destes processos e esta minha intervenção é comum aos 4 processos que estão aqui em análise. E permita-me recuar um pouco à discussão que houve sobre a questão do interesse público há pouco, no período antes da ordem do dia. De facto, a questão colocada sobre legalidade ou não se coloca, portanto não vale a pena irmos pela questão da legalidade, a necessidade da existência de um regulamento ou não. Mas vamos aqui fazer um enquadramento, e esse enquadramento é o seguinte: a esmagadora maioria dos reconhecimentos de interesse público que aqui vêm acontecem pelo facto do nosso PDM não estar a funcionar. E o nosso PDM não está a funcionar e não vai estar durante uns tempos. E, portanto, quando nós aprovámos e dissemos na altura a proposta que foi feita para que se criasse um regulamento municipal, era precisamente para defender algumas questões no sentido de não criarmos incompatibilidades com aquilo que se preparava ser o novo PDM. E não estarmos a fazer um trabalho de um lado que depois era incompatível ou ao contrário àquilo que se estava a fazer do outro. Essa é uma das razões. Para já, e, por outro lado, o estabelecer um conjunto de critérios base é importante, porque o parecer que o senhor nos forneceu e que alegadamente diz que a exceção existe e a lei permite a exceção e permite em determinados termos, que é os termos que são aqui executados, é sempre aquela regra da lei que é não se pode fazer isto, mas o mas é a exceção. E o que é preciso aqui criar era regras para esses mas. E há mas, por exemplo, nesta proposta, com os quais estamos plenamente de acordo, e há outros mas podemos não estar. E isto não pode ser totalmente discricionário. Que não se cumpre o critério por 0,005, mas há um conjunto de condicionantes que se podem atender e não aplicar a regra rigorosa, é para isso que serve o mas. Mas aplicar isso pode-se condicionar a que tipo de projetos é que se condiciona. Por exemplo, se está em causa a criação de postos de trabalho, pode ser um critério, ou não. Portanto, nós achamos importante que houvesse esse conjunto de regras básicas e de critérios básicos que na prática hoje não existe. Por exemplo, e é a única questão que eu vou colocar em concreto relativamente às propostas que hoje aqui estão em cima da mesa. À luz de aquilo que é a proposta do município de revisão do plano diretor municipal, que obviamente ainda não está em vigor, mas define. Estes processos que aqui estão passavam nos critérios do novo PDM ou não? E é a pergunta que deixo. Senhor vereador, a sua pergunta é uma pergunta, portanto, intemporal, porque o tempo, enfim,
não nos ajuda, portanto, a fazer essa visão estratégica, portanto, daquilo que perguntou. Naturalmente, portanto, a modificação e olhando para os territórios, não é? Olhando para os territórios, nomeadamente, e vou-me cingir a indiscriminadamente, no da GEPAC, o território é todo agrícola. Portanto, tinha que haver uma alteração, portanto, do plano diretor municipal para passar aquele espaço para industrial, não é? O que nos parece que, enfim, que à partida não é muito, na nossa opinião, não é muito, enfim, consistente. Agora, a nova geração, portanto, dos PDMs vem, portanto, trazer aqui algumas restrições, e o Sr. Arquiteto está aqui, pode-me ajudar depois, enfim, na dicção, porque é mais célere que eu, portanto, nesse conhecimento, mas daquilo que eu tenho, portanto, assistido, vai haver dois tipos, portanto, vai desaparecer, portanto, os espaços urbanizáveis, e vai haver solo rústico e solo urbano. Ponto final, parágrafo. É o que diz, portanto, a legislação que está adstrita, portanto, ao PDM. Depois os solos, como sabe, podem ser alterados, não é? Através de planos de pormenor, portanto, ODPGs, portanto, que é o que se está a desenvolver em Aveiro de Cima no Ecovalley, portanto, e mais em alguns territórios, portanto, que nos afetam, portanto, relativamente a essa matéria. Relativamente a esta questão, portanto, do plano diretor municipal, naturalmente, se o Sr. Vereador quer que eu responda sim ou não, não. Faz favor. A resposta é que estes planos, ou por outra, se já tivéssemos o novo PDM a funcionar, estes projetos careciam à mesma de reconhecimento de interesse público. É isso que me disse? Sim. Bem, pelo menos é o que me apraz agora dizer neste momento, em relação àquilo que me perguntou. Tenho as minhas dúvidas, Sr. Presidente. Pronto, tudo bem. Tem todo. Que o PDM, portanto, nos apresenta. Eu há dias estive numa reunião, portanto, com o professor Pardal, Sidónio Pardal, que é um sobejo conhecido, portanto, e um acérrimo defensor, portanto, dos municípios e daquilo que é o ordenamento do território, portanto, e a responsabilidade que os municípios têm na gestão, e ele defende intrinsecamente enfim, com todas as palavras que saem da boca dele, é que, e isso é verdade, a legislação também o diz, as CCDRs não são donas e senhoras, portanto, dos PDMs. Portanto, quem é dono e senhor do PDM somos nós. Portanto, e nessa perspectiva iremos até ao limite das nossas forças, temos-lo feito, através do Sr. Arquiteto e da equipa dele. Já discutimos, por exemplo, só para vos dar o exemplo, tínhamos numa reunião de concertação, tínhamos 42 processos da Reserva Agrícola Nacional e depois deram-nos, portanto, razão, ou conseguimos, portanto, mostrar que tínhamos razão para desafetar aquelas parcelas da Reserva Agrícola Nacional e a importância que a Reserva Agrícola Nacional tem para, portanto, é preciso, portanto, semear, é preciso colher os frutos que vêm da terra, portanto, tudo isso é importante, não é só instalar, portanto, territórios com fábricas e com outro tipo de equipamentos, mas de qualquer forma, portanto, deram-nos razão em 38 processos. Portanto, isto para ver também, às vezes, um bocadinho o fundamentalismo, e peço desculpa para as palavras, são duras, o fundamentalismo por parte de alguns organismos intermédios do Estado que acham-se senhores e donos, portanto, da razão. E nessa perspectiva, temos estado aqui a ter uma luta bastante forte, falta-nos reunir com a APA, portanto, tive ontem reunião com os serviços, também para informar os senhores vereadores, já que o vereador Rui falou no PDM, tive ontem reunião com os serviços para começarmos a calendarizar, portanto, as reuniões, portanto, com as freguesias,
Já tivemos uma apresentação do plano na Assembleia Municipal, como sabem. Vamos agora, portanto, reunir com as freguesias. A vereadora Mara já está a tratar, portanto, desse assunto para apresentarmos um calendário, portanto, que pode ser, nós vamos apresentar a proposta para discussão e depois, enfim, agilizar ali agendas, para, com esta perspectiva, reunir com a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia ao meio da tarde e depois à noite reunir com as populações e, portanto, nessa freguesia, por exemplo, Alcoente, que é a primeira, num dia, portanto, a escolher o senhor chefe de divisão Paulo Natário ficará lá para dar resposta, portanto, aos municípios dos processos, enfim, que cada um levantou, portanto, é o que está mais ou menos plasmado. Assim que tivermos conhecimento, daremos também conhecimento aos senhores vereadores, que os convidaremos também para, como é lógico, estarem presentes, portanto, nessas ditas reuniões. Portanto, senhor vereador, era o que tinha para lhe dizer. O senhor Paulo Natário, deixe-me só ali o Paulo Natário responder, faz favor. Bom dia. É só para ficar clara o sentido da resposta do Presidente. Peço desculpa, só para... Parece-me que não ficou bem entendido. O Presidente responde não à questão do vereador, se também o bem entendi. Qualquer destes reconhecimentos de interesse público, o novo PDM não tem qualquer inconveniente. Não presta, agora também falho-me o termo. Não causa qualquer restrição, não tem qualquer restrição à concretização destes reconhecimentos de interesse público. Vou repetir, o novo PDM não põe em causa a concretização destas ações. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Vereador. O sentido da minha questão não era esse. A minha questão é, colocando-a muito claramente, se o novo PDM estivesse em vigor, era necessário a existência destes 4 reconhecimentos de interesse público para que estes processos avançassem ou não? O Presidente bem explicitou os critérios de planeamento que estão em vigor neste momento, e este PDM não tem nada a ver com este. Os princípios são completamente diferentes e a normativa também é completamente. Normativa, quero dizer, o regulamento, as regras para construir, só para facilitar a linguagem. Mas, como eu digo, não era preciso o reconhecimento do interesse público. Não seria. O que não quer dizer que este PDM, o regulamento, não preveja a figura do reconhecimento do interesse público. Mas é outra discussão. É outra discussão. Pronto. Portanto, concluindo, vem ao encontro daquilo que nós temos dito e da razão que temos que o atraso do PDM causa constrangimentos ao desenvolvimento de alguns projetos, nomeadamente estes. E é por essa razão que nós nos vamos abster. Vamos nos abster destes 4 reconhecimentos de interesse público pelo facto de os senhores desvalorizarem a essência de critérios para analisar estas questões em tempo, enquanto não há uma revisão do PDM, que também é da vossa responsabilidade. E, portanto, estamos nestas circunstâncias por causa dos senhores. E, por fim, abstemos também porque os promotores económicos deste Conselho também não devem ser demasiado prejudicados pela vossa incapacidade de criar as regras de gestão do território que lhes cabe. Sendo certo também, e o senhor já me ouviu muitas vezes dizer que nestas coisas da gestão do território, um dos maiores inimigos são as decisões de secretária, sejam tomadas elas em Lisboa ou noutros sítios, sem conhecer em concreto sobre o que é que estão a falar e não só o que está escrito em papéis. Tantas vezes sabemos que é preciso conhecer, ver no local para ter essa percepção.